Esse seu livro aqui, 50 anos de viagens, em que você conta umas histórias fantásticas. Eu li o livro e realmente você começa a ler e não para de ir, até chegar no final. Mas isso aí, esse livro, na verdade, né, Ernesto, nasceu... a minha mulher, ela tinha uma agência de viagem em Santos. Eu digo tinha porque depois da pandemia ela resolveu não ter mais, enfim, não quer mais seguir. E ela fazia uns grupos, a gente levava uns grupos muito bons e tal, pessoal. E a gente tinha um amigo que fazia umas aulas de filosofia do comportamento, dinâmica de grupo, o cara filósofo e tal, Luiz Alca de Santana, um cara de saudosa memória, morreu cedo, mas enfim, a gente fazia esses grupos com as alunas dele, principalmente, começou a ideia aí. Eles tinham umas 600 alunas entre Santos e São Paulo, e uma das alunas dele em São Paulo, esposa do Oswaldo Siciliano, das livrarias Siciliano. E o Oswaldo começou a viajar com a gente, ele tinha 62, 63 anos, ele tem 90, né? E nessas viagens, um dia ele começou a falar: Léo, você precisa escrever um livro. E tá bom, Oswaldinho, um dia eu escrevo. E eu fui enrolando, e ele me cobrava o livro. E um dia eu falei para ele: Oswaldinho, eu não sei nem falar, quanto mais escrever, então não vou escrever livro. Aí ele me apresentou o Fábio Umberg, e eu contava as histórias, fui contando, ele ia puxando minha língua, fizemos várias reuniões, e saiu o livro. Basicamente é isso, quer dizer, quem escreveu na realidade o texto foi o Fábio. Eu só contei as histórias, as possíveis, né? As publicáveis, isso. Então saiu esse livreto, a primeira história é a história da minha família, né? Porque eu tenho origem portuguesa, meu avô era português, e eu resolvi levar os Coutinho do Brasil para conhecer Portugal, conhecer as raízes. Levei 22 Coutinho aqui do Brasil. Só que não é fácil, hein? Convencer os primos, aqueles primos mão de vaca que não quer gastar, né? Mas eu levei 22. Então foi a primeira historinha do livro. Depois tem história aí das Copas do Mundo, tem história do Clube do Feijão. Isso, como é que é essa história? Clube do Feijão. O Clube do Feijão é um amigo meu também já falecido. Se começa a falar aqui, a maioria já faleceu, né? Dos Vikings, do turismo, enfim. E o Michelão tinha uma agência, Status Turismo. Em 1981 eu conheci o Michel. Tinha a Copa do Mundo da Espanha, de 82, e a Meliá, eu era diretor, né, espanhola, era uma das empresas do pool que organizava a Copa do Mundo na Espanha. E aí eu cheguei um dia para ele vendia uns contratos de viagem com Banco Auxiliar, nem existe mais, né? Caixa Econômica Estadual também não existe, né? Enfim, e ele vendia uns contratos que chamava Poupança Copa do Mundo. O cara abria uma conta, ficava poupança, pagava uma inicial lá, e ele tinha muitos contratos, ele tinha mais de 30 mil contratos vendidos. E eu falei: ô Michelão, vamos vender Copa do Mundo para esse cara. Pô, não, meu negócio é vender o contrato. Bom, acabou que eu convenci ele, e ele levou umas 700 pessoas na Copa da Espanha. Eu levei 1.300 no total, metade era dele. E nessas reuniões que a gente fazia no escritório dele, que era na Avenida Vieira de Carvalho, a gente às vezes, o pessoal da Varig, né, precisava alugar nos aviões para ir para a Espanha e tal, a gente descia para almoçar no Rubaiá, que o Rubaiá originalmente era na Vieira de Carvalho, em frente ao escritório dele. E aí um dia íamos descer e estava um cheiro de feijão, uma delícia. Pô, que cheirinho de feijão, de onde vem esse cheiro? Não, que a gente tem a cozinha aqui na agência e eu faço o almoço para os funcionários. Fomos olhar e o feijão estava muito apetitoso. Então era arroz, feijão, ovo frito, bife e salada. Tem coisa mais gostosa, né? Feijoada aí, né? Então falamos: pô, manda os funcionários comer no Rubaiá e nós vamos almoçar aqui o feijão deles. E assim começou a brincadeira. O Joel Lois era o editor de turismo do Estadão na época, e o Joel tinha o caderno de turismo, que toda terça-feira, não me esqueço, e o Joel falou: pô, vamos criar o Clube do Feijão. Começou a criar o Clube do Feijão, você imaginar, o Clube do Feijão andou o mundo sem pagar nada,
as companhias aéreas davam os lugares, os hotéis davam. Nós fizemos, para dar um exemplo, 5 ou 6 feijões no Meridian de Paris. Ficava lá 5 dias hospedado. Hoje não existe mais. Se dava feijão para 1.000 pessoas. Pô. Levava todos os ingredientes daqui. Resolvemos fazer a Celita Jackson. Mas isso em que locais? Nos hotéis. Nos hotéis. Os hotéis queriam fazer o feijão. Tá. Ninguém pagava nada. Nós chegamos a ter, ele inventou uma carteirinha, mais de 30 mil sócios no mundo inteiro, mas nunca ninguém pagava nada. O clube não tinha estatuto, não tinha nada, era brincadeira, é alegria e tal, reunião. Fizemos feijão no mundo inteiro, na Europa inteira, Lisboa, Madrid, Paris, Londres, Moscou, África do Sul, nos Estados Unidos, Miami e Nova York. Talvez nem conheciam feijão, né? Pois é, lugares que nem conheciam feijão. E fizemos um feijão, para você imaginar, em Nova York, reinauguração do ballroom do Hotel Plaza, foi reinaugurar. A Celita Jackson era promoter e ela convidou a gente para reinaugurar o ballroom, fazendo um feijão amigo. Tinha uma regra muito importante no Clube do Feijão. Proibido falar de negócio, proibido falar... Então a gente só falava de mulher, bastante... Bom, e davam risada, tudo. A gente levava, tinha aqueles pessoal. Futebol, com certeza. Política, né? Enfim, a gente dava muita risada. A maioria que ia nesses grupos que iam do Brasil para esses lugares, a gente selecionava, tinha uma turminha mais ou menos. Clube do Bolinha, né? E a gente ria muito, enfim. O Clube do Feijão é uma coisa que o Michelão morreu, o Clube do Feijão morreu com o Michelão. Ele morreu ano passado, um cara, ele tinha 2 metros de altura, uma figura. Um dia a gente saiu de Lisboa, estava viajando um grupo de amigos, todos do turismo, eram uns 15, né? Só homem, só falando bobagem, asneira, dar risada, coisa de homem, né? E aí nós fomos para Coimbra. E o Michel falou, não, que eu tenho que almoçar com... Nesses feijões, por exemplo, sempre o embaixador de Portugal era homenageado com uma placa. Era um negócio legal, muito legal. Presidentes da República que foram. Na época, um que frequentou muito feijão, Laudo Natel. Laudo Natel, frequentava muito feijão. E, enfim, ia gente importante também, né? Os diretores de hotel... pessoal do turismo local que eram convidados, pelas companhias aéreas locais que estavam dando as passagens, liberava eles convidarem clientes, enfim. Sempre muito bom. A gente contratava aquele conjunto, toda cidade tem, né? Em Paris, que é um conjunto de mulata, típica de carnaval, fazíamos show com as mulatas. Eu me lembro, o pessoal da Europa ficava louco com as mulatas, né? As mulheres bonitas, tudo. Mas você leva notas do Brasil? Não, tinha nesses lugares, sempre tem. Você imaginar que em Nova York, Ernesto, a gente entrou, você sabe o que é entrar nos Estados Unidos com limão, né? A gente entrou com saco de limão, saco de ingredientes para o feijão, né? Pé de porco, tudo congelado. A gente entrou, não sei como a gente conseguiu entrar. Quando o então diretor da Varig, a Varig nem tem mais, né? Infelizmente, que era uma empresa espetacular, o diretor lá em Nova York, quando viu a nossa bagagem, ele foi embora com medo de ser preso. E nós conseguimos passar na alfândega, não sei como. Muito legal. A gente tinha os aventais, né? Clube do Feijão, os patrocinadores, que eram as companhias aéreas que davam os lugares. Muito legal. Isso foi morreu? Não tem mais hoje? Não, porque o Michel era um feijão. Ninguém jamais conseguiu fazer as coisas que o Michel fez. E histórias do Michel muito engraçadas. Esse dia que a gente ia para Coimbra, que ele falou, não, eu tenho que almoçar com o embaixador lá em Lisboa. Então nós vamos para Coimbra, amanhã te esperamos lá amanhã cedo. Ele estava com um filho, que também tem 2 metros, o Marcelo. Aliás, era o Fábio, ele tem 3 filhos, 2 gêmeos, enfim. E
Aí no dia seguinte, a gente em Coimbra, acordamos, tomamos café. Nós estávamos naquele hotel Quinta das Lágrimas, né, que é um hotel muito bom lá e tal. E na hora de sair, nós falamos, olha, chamei o gerente e ele tinha uma garrafa de cristal com vinho do Porto, assim, para o hóspede ali se servir. Falei, ó, nós vamos dar uma saída, vamos passear aí no centro. Vai chegar um amigo nosso, o Michel, com o filho, é fácil de reconhecer, porque ele tem 2 metros de altura. Não é todo mundo que tem 2 metros. Mas quer um conselho? Tira a garrafa do vinho do Porto, senão ele vai tomar toda. Não, imagina, doutor, estamos aqui para servir os clientes, é com muito gosto que fazemos e tal. Então tá bom. Quando voltamos do centro, já estava o Michel sentado na recepção, o gerente me chamou, o senhor tinha razão, ele está na 2ª garrafa. Enfim.